Galera, uma das coisas que motiva muitas pessoas a estudarem eletrônica, sistemas eletrônicos, placas eletrônicas, soldagem, dessoldagem, medição com multímetro e muito mais é o quê? É você encontrar problemas em placas eletrônicas, curto-circuito, mau funcionamento, sobreaquecimento. Para quê? Para que você possa então vir a encontrar um componente eletrônico que esteja com um mau funcionamento prático, substituí-lo e com isso o equipamento volte a funcionar com sucesso. Não é verdade? É uma das coisas que você busca também no mundo da eletrônica. Então faz o seguinte: eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, soldagem, manutenção de sistemas eletrônicos e muito mais, preparei aqui um conteúdo top de linha para mostrar para vocês uma maneira que, com a técnica que eu vou usar hoje, explicando até o final desse vídeo, você vai poder achar componentes em curto-circuito, em placas eletrônicas, seja elas qual forem, tá bom? E que estejam apontando o seu mau funcionamento através do aquecimento. E aí, com o nosso querido congelante, você vai poder detectar esses componentes que estão com funcionamento ruim, em curto-circuito, é claro, depois checando com multímetro e muito mais, de forma muito mais rápida, simples e fácil. Quer aprender esse conteúdo? Faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos pra cima, tamo junto. E vamos lá! É claro, meus queridos, não esqueçam de clicar no link aqui da descrição do vídeo e baixar o seu e-book de mais de 200 páginas lá no cursoseletronicafacil.com.br gratuitamente. Conhecer mais sobre o nosso curso completo de eletrônica também, para virar uma faixa preta nesse mundo show de bola, tá bom? E é claro que também não poderia faltar o link do congelante, produto simplesmente faixa preta, que você encontra lá na KMA Brasil. Fechou? Bora lá, congelante em prática é aqui na Eletrônica Fácil, beleza? Vamos nessa! Queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, então o nosso case de exemplificação aqui para vocês nada mais é do que uma placa eletrônica bem simples para eu poder demonstrar a aplicação para vocês do método que eu vou mostrar aqui para a detecção de pontos quentes em placas eletrônicas que podem sugerir ali um ponto que esteja gerando um curto-circuito na nossa PCB ou PCI, tá bom? Então, o fato é o seguinte, essa aqui é uma placa eletrônica bem pequena que nesta linha aqui faz acontecer na prática o funcionamento de uma fonte de alimentação com saída fixa em 5 volts. E aqui nós temos um trecho onde nós temos o funcionamento de uma fonte de alimentação ajustável de 1.25 a 12 volts tipicamente. Tá bom? Aqui nós temos retificador, filtro capacitivo, LM7805, LM317. 7805, regulador de 5 volts com até 1 ampere de corrente. LM317, regulador de tensão ajustável, tá? Com no máximo 1.5 ampere de corrente de saída. Fechou? E aí, uma situação, problema que vai acontecer comigo aqui agora e que vai acontecer com vocês no decorrer do tempo da sua vida profissional com o mundo da eletrônica, é você medir a tensão de saída de um determinado regulador de tensão ou de um ponto que deve fornecer 5 volts, 9 volts, 12 volts na sua placa e ele está marcando 0 volts. Daí começa a ter aquele ponto de interrogação. Nossa, mas o que pode estar acontecendo? Então, para exemplificar aqui para vocês, eu vou pegar o meu multímetro, tá? Multímetro ligado, escala de tensão de 20 volts contínua, ponta preta no comum, ponta vermelha na escala de medição de tensão. Então aqui nesse jumper eu tenho um potencial de 12 volts contínuo e aqui eu tenho a minha garrinha de jacaré que está trazendo o negativo da nossa fonte de alimentação para a nossa placa eletrônica. E eu vou colocar aqui uma DDP, uma diferença de potencial de tensão de 12 volts, tá bom? Eu poderia pegar o negativo e colocar aqui também no centro desse conector carregar de 3 vias. Mas como aqui eu já tenho um famoso TP, um test point, ó, eu tenho um test point que está conectado ao negativo, então eu já vou pegar a garrinha de jacaré e colocar aqui mesmo e tá tudo bem. Beleza? Já está repassando negativo para todo mundo na nossa fonte de alimentação, tá? Lembrando que como é uma fonte de alimentação, eu deveria entrar com sinal alternado, retifica, filtra, converte para contínuo e regula, não é mesmo? Mas deve estar se perguntando agora. Só que se eu colocar contínuo na entrada da nossa fonte linear, entra o contínuo, o diodo de cima direciona a tensão aqui, regula e vai funcionar do mesmo jeito.
tá? Assim como se eu pegasse e colocasse o positivo aqui no conector de baixo, aqui no nosso terminal de baixo do KRE, ele também direcionaria através desse diodo aqui de baixo, beleza? Se eu colocar o alternado aqui, também vai converter para contínuo e tá show de bola, tá bom? E aí o fato é o seguinte, a nossa fonte está ajustada em 12 volts, vou ligá-la. Muito bem, e agora vamos medir aqui a tensão de entrada da nossa fonte de alimentação. Então, multímetro, escala de tensão contínua em 20 volts, ponta preta no comum, ponta vermelha na medição de tensão, tá? Aqui a nossa referência negativa, então, ó, a nossa ponta preta aqui, ponta vermelha aqui, ó, vai ter que dar um valor no multímetro lá de 12 volts. Então, show de bola. Se eu medir na entrada do diodo, tem que permanecer os 12 volts, tá vendo lá, gente? Olha lá, os 12 volts. Se eu medir na saída do diodo, vai ter menos uma queda lá de tensão de 0,7, né? Então, olha que interessante que acabou de acontecer aqui, ó. Entrou 12 volts e saiu 11. E como a queda de tensão do diodo retificador é tipicamente 0,7, já está perdendo uma tensão muito alta, né? Olha lá, ó. Então está com uma queda de quase 1 volt no diodo. Então isso significa que ele está conduzindo uma alta corrente. Tá bom? Sempre quando a tensão no diodo retificador for maior que 0,7, 0,8, 0,9, 1 volt, 1,1 no máximo, tá? Vamos medir a queda de tensão no diodo. Isso pode significar na prática que ele está conduzindo uma alta corrente elétrica no circuito eletrônico. Vamos ver a DDP do diodo? Olha lá, gente, 0,9 volts, ó. Em ponta vermelha no anodo, lá embaixo na solda, ponta preta no cátodo, 0,9. Então isso que já quer dizer que ele está conduzindo uma corrente altíssima, tá? Se a corrente nominal dele for de 1 ampere, a corrente pode estar chegando a 1 ampere no sistema, tá? Se a corrente dele nominal fosse 3 amperes, para ele ter a queda de tensão de 1 volt, 1.1, quer dizer que a corrente que está passando aqui no circuito pode estar chegando aos 3 amperes, tá? Bom, agora vamos medir então aqui a tensão de saída no nosso conector KRE, porque a gente precisa aqui de 5 volts. Vamos lá? Então vamos lá. Ponta de prova vermelha aqui em cima, ponta de prova preta aqui embaixo. E, para nossa surpresa, nós temos aqui então uma tensão de 0 volts, mas era para ter 5 volts aqui. O que será que pode estar acontecendo, hein? Olha lá, 0 volts absoluto. Bom, alguma coisa está errada no nosso circuito. Vamos medir aqui o conector que está aqui embaixo para checar se existe aqui uma tensão de alimentação ajustável válida. Vamos lá? Ó. Muito bem. Vou segurar aqui com uma mão só para vocês enxergarem. Então aqui está marcando 10,26 volts. Então quer dizer o quê? Que no regulador ajustável tem tensão e no regulador fixo não tem tensão. Então isso significa que já foi detectado aqui na linha do nosso regulador fixo algum problema em seu fornecimento, tá bom? Então pode ser que ele esteja com problema ou algum componente correlato aqui esteja influenciando o seu funcionamento, tá bom? Fechou? Vou desligar a minha fonte de alimentação, vou desligar o meu multímetro e aqui a gente já restringiu que deve estar nesse trecho do nosso circuito, da nossa placa, o problema, tá? E hoje eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, para vocês que estão começando na área de eletrônica, tá? Que existe uma estratégia de você detectar pontos quentes na sua placa através do famoso congelante, tá? Então o que é o congelante? O congelante é um produto da Implastec, tá bom? Que serve para você aplicar em placas eletrônicas e no momento que você alimenta a placa eletrônica e aquele congelante cria basicamente manchas, né? Então ao ligar a placa eletrônica o congelante acaba ficando com algumas manchas escuras. Aquelas manchas escuras na sua placa eletrônica podem significar pontos que estão aquecendo de forma demasiada e que podem significar algum curto-circuito, tá bom? Então esse produto ele foi feito para o quê? Para você aplicar na placa, ele vai gerar uma superfície branca, né? O perfil congelante mesmo, tá? E no momento que você energiza, circulação de corrente, efeito Joule de forma elevada em componentes em curto-circuito ou que vão aquecer demais, e você consegue detectar possíveis componentes que estejam em curto, que possam estar
piorando e prejudicando o funcionamento da sua placa eletrônica. Então, encaixe o tubo extensor, que é esse daqui, você aplica aqui, que o congelante, ele não conduz eletricidade, então ele não é condutor, ele não coloca os componentes em curto, não é tóxico, não é inflamável também. Não agride metais, borrachas, vernizes, e ele é próprio para a placa eletrônica. Tá bom? Fechou? Então ele tem a função de detectar as falhas nos componentes eletrônicos a partir do ponto de aquecimento que vocês vão ver já já aqui comigo. Beleza? Tranquilo? É lógico que eu não recomendo você aplicar o congelante em circuitos que estão energizados. Eu não gosto, tá, pessoal? Tem pessoas que energiam, deixa o circuito ligado e fica aplicando lá o congelante. Eu não gosto, eu gosto de aplicar o congelante, energizo o circuito e aí vejo o resultado que ele vai mostrar para nós na prática dos pontos de aquecimento. E aí vou aplicar na superfície da nossa placa eletrônica da nossa fonte. Vamos lá, ó. Muito bem, apliquei ele sobre a nossa placa eletrônica. Vou ligar a fonte de alimentação. Olha que louco, gente, que sensacional. Olha lá, desliguei a fonte. Quais foram os dois componentes que já imediatamente derreteram aqui o congelante, né? Então é o diodo e o regulador de tensão 7805. Ou seja, aqui pelo diodo está circulando uma alta corrente por ele, que fez ele aquecer, tá bom? E qual é a possível causa disso estar acontecendo? O nosso regulador de tensão. Então pode ser que esse regulador de tensão aqui esteja em curto-circuito, ou da tensão de entrada com o negativo, ou a tensão de saída com o negativo. E o que pode ter gerado esse curto-circuito? Uma sobrecorrente aqui na saída por muito tempo, tá? Uma sobretensão, uma corrente reversa gerando da saída para a entrada, tá? Um surto de tensão que veio a fazer com que o circuito interno dele entrasse em curto-circuito. Então, inúmeras causas, tá? Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o meu multímetro, ó. Um multímetro escala de continuidade, tá, gente? Beleza? Vou encostar uma ponta na outra, terá que marcar 0 ohms, conforme vocês estão vendo aqui. Então 0 ohms, tá? No regulador de tensão 7805, qual que é o pinout dele? Pino 1, tensão de entrada, pino 2, negativo, pino 3, tensão de saída, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou medir a continuidade do pino 1, que é a tensão de entrada, com o negativo. Ó, não deu nada. Então, show de bola, tá bom? Agora eu vou medir do pino 2 com a saída. Opa, sensacional, gente. Olha lá o que o nosso multímetro está exibindo de forma show de bola pra gente. Vamos lá, vamos ao teste de novo? Então, pino 3, que é a tensão de saída, com o GND, que é aqui, ó, 0 ohms. Então, quer dizer que existe um curto-circuito no regulador 7805 do negativo com a saída. Outra forma de medir seria do dissipador de calor, que é o negativo com a saída. Ou do negativo aqui com a saída, né? Olha lá. Então, a saída do regulador está em curto-circuito. Se eu testar o diodo, vamos ver, ó, positivo no anodo, negativo no... Vamos lá para aqui, para nossa escala de diodo, positivo no anodo, negativo no cátodo, conduziu 0,5, então não está dando zero. Para fazer a limpeza, pessoal, né, lembra sempre que o professor Rodolfo sempre sugere o uso de luvas, então luva com proteção ESD, tá? Ok? Então eu vou pegar um paninho antistático e agora eu vou fazer aqui a limpezinha da placa eletrônica. A placa está sem energia, totalmente desligada, e eu vou dessoldar o nosso regulador de tensão para ver se esse problema do curto-circuito ele vai sair do nosso sistema, tá bom? E soldar um novo para ver se daí então os 5 volts vão aparecer de forma sensacional, tá bom? É claro, meus queridos, que eu não poderia deixar de mostrar aqui uma coisa muito importante para vocês, já que essa oportunidade fez com que eu fizesse essa videoaula show de bola. Então eu gosto de ensinar o máximo de conteúdo possível a todo momento, tá bom? É o seguinte, quando você... Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, eu vou retirar o negativo, tá vendo aqui, ó, da minha fonte de alimentação, tá? O plug banana negativo, vou ligar.
Olha lá que interessante. Então, nesse momento, a corrente que está no máximo, tá? Eu tenho uma DDP, uma tensão de 12,1 e 0 de corrente. Por quê? Circuito aberto não pode circular corrente elétrica. Se circular corrente elétrica, alguma coisa está errada, né, gente? Tá bom? Porque o circuito eletrônico tem a condução de corrente quando existe uma diferença de potencial e o circuito está fechado. Tá bom? Uma coisa que indica curto-circuito em fontes de alimentação, em placas eletrônicas, é quando você alimenta ela com uma fonte e ela detecta aqui no amperímetro um pico de corrente fora do comum. Como a nossa fonte lá não está ligando absolutamente nada, tá, pessoal? Não tem nada ligado lá, não tem nenhum motor, nenhuma fita de LED, nenhum sistema microcontrolado, nada. Então o consumo tem que tender a 0 ampere. Olha o que acontece quando eu alimento aqui o negativo, ó, presta bem atenção. Olha lá, ó. Tá vendo que deu um pico de 1,4 amperes? Ó, vou retirar aqui. Coloquei que vai dar um pico de quase 1 ampere. Olha lá, ó. 1 ampere.2, 1, olha lá, ó. Tá vendo, gente? Estão percebendo, ó? Olha lá, ó. Tome cuidado com isso, isso pode estar indicando um curto-circuito também. Fechou, gente? Então mais um conteúdo show de bola aí pra vocês, tá? Muito bem, meus queridos, vamos então, depois de trocado o regulador de tensão 7805, tá bom? Todos os processos de manutenção feitos, vamos lá? Vamos testar a continuidade elétrica da nossa saída de 5 volts com o GND. Olha lá, então, não apresentou curto. Vamos testar aqui do GND com a saída. Nada, né? GND com GND, que é o meio com meio, tem que dar. GND com saída, nada. GND com entrada, nada. Tá bom? Então, curto-circuito eliminado com sucesso. Muito bem. Vamos colocar aqui o multímetro na escala de tensão contínua, 20 volts. Fechou? Vou ligar aqui a minha fonte. Vamos checar aqui então a tensão da entrada mais uma vez. Então, negativo de referência aqui no test point. Vamos lá, 12,27. Medindo aqui na entrada do regulador de tensão. Olha lá, então temos os nossos queridos 11,67. Por quê? Porque na entrada do diodo nós temos os 12,27, né? Vou medir aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então olha lá, então 12,27 na saída, menos 0,7, né? Então 11,67. Tá chegando aqui na entrada do regulador de tensão, lá embaixo na solda, olha lá, 11,67, e aqui na saída os nossos queridos 5 volts. Tá bom? E agora que eu não tenho nenhuma carga conectada aqui na saída da nossa fonte de alimentação, se eu medir e checar a tensão do diodo, aqui, ó, olha lá, ó. Então nós temos aqui uma tensão de 0,6 volts, tá vendo lá, gente? Olha lá, ó. Então 0,6 volts, conforme vocês estão vendo no multímetro. Ok? Então, tensão normal de condução do diodo, afinal de contas, a corrente de saída tende a 0 porque o circuito está aberto, né? E aí, com sucesso, galera, de forma show de bola, após o nosso processo de manutenção efetuado com sucesso. Tá bom? Show de bola, incrível e sensacional, galera! É muito bacana você ver um produto usado numa placa eletrônica e ajudando demais você localizar um componente quente que pode indicar um curto-circuito. Você vai lá, testa com o multímetro, confirma, mede tensão, mede continuidade. Com isso você consegue fazer as manutenções das suas placas eletrônicas de forma muito mais simples, fácil e prática, não é mesmo? Então, recomendo demais a utilização do congelante. É claro que tem muitos componentes que entram em curto, acabam não aquecendo. E você pode usar outros métodos que eu posso mostrar aqui em outros vídeos aqui no canal para vocês aprenderem também de forma sensacional. Mas olha só, esse produto aqui é tipicamente indispensável aí no seu escritório, na sua bancada, para você fazer cada vez mais rápido as manutenções no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? E é claro que numa placa pequena tudo é mais fácil. E quando você pega uma placa, uma central de ar-condicionado, placas gigantescas, isso aqui simplesmente vai reduzir ao máximo o tempo de manutenção da sua placa. Tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, baixar o seu e-book e fazer um curso completo de eletrônica acessando lá cursoseletronicafácil.com.br aqui com o professor Rodolfo e a família. Eletrônica Fácil porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Tá bom? Também link aqui da KM Brasil, que você conhece lá o congelante da Implastec. Esse produto aqui e muitos mais lá nesse site, simplesmente show de bola. Fechou? Um abração do professor Rodolfo, um forte abraço, tamo junto. Fiquem com Deus e até mais!